Olá, boa tarde a todos, todas as pessoas que nos acompanham neste espaço de diálogos do Congemas. Nós estamos iniciando o nosso ciclo de debates, dando continuidade à nossa agenda permanente de análises coletivas de cenário, tendências, definições de ações estratégicas e prioritárias em defesa do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, da Seguridade Social Pública, universal, de reformas estruturantes que efetivamente reduzam as desigualdades no Brasil e promovam a proteção social. Temos priorizado no debate as consequências do desfinanciamento da política de assistência social, das demais políticas que compõem um amplo sistema de proteção social, bem como as incidências que vêm ocorrendo, as ações estratégicas das entidades que atuam na assistência social, que compõem o Sistema Único de Assistência Social e que hoje se integram a outras lutas sociais, no sentido de reverter esse cenário de redução progressiva de desfinanciamento da política de assistência social, especialmente nesse contexto de Covid-19, de pandemia, que afeta toda a humanidade, mas atinge especialmente a população que vive em condição mais desigual. A partir dos debates coletivos que nós temos feito aqui nesse canal, algumas ações foram realizadas e são extremamente importantes, como a formulação a partir de um dos nossos diálogos, discutindo as desproteções, os serviços e benefícios que não são cofinanciados pelo governo federal, pelo Fundo Nacional de Assistência Social, o PL 4292 de 2020, intitulado Plano Emergencial para o SUAS, e que tem esse objetivo de garantir o orçamento para aqueles serviços ou para atender aquelas demandas que foram aprofundadas durante a pandemia, que têm sido aprofundadas, ou aquelas que não são cofinanciadas, como o serviço de acolhimento para mulher em situação de violência, os benefícios eventuais. Também queria destacar para vocês a coalizão Direitos Valem Mais, muitas entidades importantes nacionais da assistência social aderiram à coalizão. Esse esforço coletivo vem sendo fortalecido cada vez mais para revogar a emenda constitucional 95, que congelou os recursos para as políticas sociais por 20 anos, mas também tem uma agenda muito potente por reformas estruturantes, como a reforma tributária, pela aprovação do piso emergencial para as políticas sociais essenciais. Hoje nós vamos debater sobre isso, é a agenda mais urgente, imediata, aprovação do orçamento para 2021, a partir de um trabalho, de um esforço de várias entidades e organizações em torno do piso emergencial. Como você sabe, o SUAS foi congelado, não só com a emenda constitucional 95, mas também por uma escolha política de uma proposta de política social que conflita com a construção do Sistema Único de Assistência Social, e de lá para cá nós temos visto, discutido e enfrentado várias fragilizações da nossa democracia participativa, da estruturação das bases do SUAS, como repasse regular automático fundo a fundo, e nós temos analisado aqui as perdas que temos tido no SUAS, como a redução do orçamento para assistência social, que chega perto de 60%. Nós não estamos nem aqui discutindo o subfinanciamento, aquilo que seria demanda para o orçamento da assistência social, mas essencialmente o desfinanciamento, que tem sido a pauta mais urgente. A crise da pandemia ela é uma crise sanitária, econômica, também social, sem precedentes, e tem nos desafiado aqui a pensar no sistema de proteção social, nos caminhos do Estado Democrático de Direito. Já mobilizamos vários atos, participamos de atos fundamentais na defesa do orçamento público, na defesa, na responsabilização do parlamento em relação ao orçamento, e mobilizando frentes parlamentares, deputados, deputadas, senadores nesse processo. Realizamos um importante ato virtual com muita participação e temos participado de outros discutindo o orçamento, reforma tributária, regime fiscal, as desproteções, segurança de renda. Esses têm sido os temas centrais da nossa luta em defesa do SUAS, da Seguridade Social.
O Congemas tem liderado esse processo de interlocução, né, de participação de outras frentes, né, e é fundamental que essa luta se amplie cada vez mais com o seu engajamento. Os efeitos do desfinanciamento, né, da ruptura do pacto federativo, eles são perversos, são profundos, atinge a população que vive do trabalho, em vulnerabilidade, com direitos violados, em situação mais desigual, e por isso a importância de discutirmos os sistemas estatais, particularmente os SUAS, nesse debate, mas sem deixar de discutir a sua integração com também os demais sistemas públicos, né? Hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos, e os direitos humanos que preconizamos é a integralidade, né? Devem ser efetivados de modo integral, universal, né? De forma indivisível. Bom, então esse é um pouco o objetivo do nosso debate de hoje, né? Nós já estamos aqui com a professora Aldaísa, com a Denise, né, que são hoje participantes, né, vão aqui fazer o nosso debate, o debate fundamental que temos que fazer nesse tema, e eu vou apresentar para vocês. A Andréa daqui a pouquinho está entrando, a Andréa Lawande é presidenta do Congemas, vai fazer um pouco esse balanço, né, de como é que está o orçamento proposto pelo governo federal e qual é a proposta do colegiado, das entidades de assistência social, inclusive no âmbito da coalizão Direitos Valem Mais. Denise, obrigada pela tua participação aqui hoje. Denise Carreira, uma grande militante dos direitos humanos, é mestre e doutora em educação pela Universidade de São Paulo, foi coordenadora da campanha nacional pelo direito à educação e relatora nacional de educação da plataforma DESCA, uma importante rede que é composta por várias entidades e organizações em defesa dos direitos humanos, bem como reparação dos direitos violados. Ela tem liderado, né, de forma, né, muito protagônica, liderado de forma integral outras forças, né, a organização e a incidência da coalizão Direitos Valem Mais. Eu também acompanho a coalizão, é uma grande satisfação ter você aqui hoje, Denise, obrigada. E vou apresentar para vocês a professora Aldaísa Sposati, apresentar para vocês na assistência social, vou apresentar para você, Denise, talvez você não conheça, nós temos a felicidade de conhecer a professora Aldaísa, ela é pós-doutora pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, professora titular da PUC de São Paulo, no programa de pós-graduação em serviço social, onde coordena, né, um importante núcleo de estudos e pesquisas em seguridade e assistência social. Esse núcleo, né, teve uma participação ativa no ordenamento normativo jurídico do SUAS, na tipificação, na construção do desenho da governança democrática desse sistema. Ela foi secretária, né, é pesquisadora junto ao Sistema ONU, pesquisadora e autora de diversas publicações de referência no Brasil e na América Latina nesse tema, foi a primeira a escrever sobre o direito à assistência social, organizando essa gramática, né, do que é assistência, o que é assistencialismo, o que é, né, direito, para que nós pudéssemos de fato construir de forma participativa o Sistema Único de Assistência Social. Como secretária municipal da cidade de São Paulo, né, ela implementou a política de assistência social, se constituiu como uma referência, né, no Brasil, vereadora por 3 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores, né, e então, professora Aldaísa, muito obrigada por a senhora vir aqui hoje discutir conosco, obrigada, bom demais ouvi-la sempre. Agora é com som, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos muito e vamos iniciar então o debate. Denise, nós temos discutido desfinanciamento, subfinanciamento, né, o ataque aos direitos, as contrarreformas, né? Nós queremos ouvir de você, Denise, né, nesse debate hoje, em que contexto que surgiu a coalizão Direitos Valem Mais, né? Uma nova força política no cenário nacional, né? Quais as ações de incidência já foram realizadas, né? E qual é a nossa agenda urgente na coalizão? E nós sabemos, né, porque estamos acompanhando de perto, que a coalizão produziu emendas para apresentar ao Legislativo. Queria que você também falasse das emendas, da importância delas, para nós mobilizarmos, né, a ampla participação em defesa do orçamento público, do piso emergencial. Por favor, a palavra é sua. Obrigada.
Muito obrigada, Jucimere. Quero aqui saudar você, Jucimere, grande companheira da construção da Coalizão Direitos Valem Mais, a professora Aldaísa, manifestar minha gigantesca admiração por vocês duas. Com relação à professora Aldaísa, ela é uma referência não só para a área da assistência social, mas para todos nós do campo de direitos humanos, das políticas sociais. Então, prazer e uma honra estar aqui com vocês duas, mulheres de luta. Eu, então, como Jucimere disse, eu sou Denise Carreira, sou feminista antirracista e integro a coordenação da plataforma DESCA, essa plataforma de direitos humanos que coordena atualmente a coalizão Direitos Valem Mais. Eu quero aqui também destacar a importância do CONGEMAS, a importância da Frente Nacional em Defesa do SUAS, nessa construção que é a coalizão Direitos Valem Mais, que é uma grande articulação de várias redes, de vários fóruns, conselhos nacionais, associações, das várias áreas sociais, essa união para que possamos atuar pelo fim do teto de gastos e por uma nova economia comprometida com os direitos humanos, comprometida com as políticas sociais e ambientais, comprometida com a Constituição brasileira. Essa ideia de que a Constituição não cabe no orçamento, né, de uma economia que está em conflito com a noção de direitos, esse é o grande desafio da coalizão Direitos Valem Mais. Então, ela é uma grande articulação aí de várias forças das áreas sociais, mas também com movimentos sociais e redes da sociedade civil vinculadas a sujeitos de direitos, como o movimento de mulheres, movimentos negros, movimentos de trabalhadores do campo e muitos outros movimentos que vêm se associando a essa construção chamada Coalizão Direitos Valem Mais. Nosso grande desafio é disputar o debate sobre economia, trazendo propostas. Precisamos de uma economia a serviço aí das condições de vida da população e da preservação do meio ambiente. A economia, assim como outras áreas, ficou muito blindada dos processos de democratização no Brasil e na América Latina nas últimas décadas, enquanto os processos de democratização chegaram em várias das nossas políticas, o debate cresceu, se diversificou na área da economia, a perspectiva do ajuste fiscal, a perspectiva mais restritiva da economia em conflito com a noção de direitos humanos e preservação do meio ambiente, ela acabou sendo uma perspectiva vigente e que se fechou muito ao debate democrático. Nós precisamos discutir economia, precisamos mostrar o vínculo da economia, inclusive com as condições concretas da população no cotidiano da vida, que é o que interessa, né? O cotidiano da vida. Bom, a Jucimere provocou a falar sobre a coalizão Direitos Valem Mais. A coalizão, então, ela nasce de um relatório construído pela plataforma DESCA, que justamente a ideia de DESCA, a noção de DESCA, direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, ela está ancorada nisso que Jucimere disse, da interdependência, da indissociabilidade e da integralidade dos direitos humanos, né? Ou seja, o direito humano à educação depende do direito humano à saúde, assistência social, moradia, alimentação, né, o meio ambiente. Como a gente pensa realmente os direitos humanos como uma grande mandala? É essa, né, a base, né, da ideia de DESCA, articulando também com cultura, economia e tudo mais. Então, esse é o nosso coração da plataforma DESCA, a noção de direitos humanos, como o Jucimere trouxe. A plataforma DESCA, que é uma rede de 47 organizações e redes de direitos humanos no Brasil, da qual eu integro a coordenação executiva, a partir de um relatório lançado ao final de 2018, intitulado Os Impactos das Políticas Econômicas de Austeridade nos Direitos Humanos, um relatório nacional que eu tive a oportunidade de coordenar como relatora nacional de direitos humanos. A partir desse relatório, que foi lançado no Senado Federal, foram realizadas várias reuniões que a gente chamou de convergência entre vários atores políticos para buscar construir uma solução intersetorial e articulando vários sujeitos para o enfrentamento
do teto de gastos, né? Esse teto de gastos, emenda constitucional 95, que constitucionalizou a política econômica de austeridade no Brasil, essa política que defende os cortes das políticas sociais e ambientais, né, para o equilíbrio das contas do país, o que é um absurdo, algo superado em vários países, questionado, criticado, né? Então, a coalizão nasce dessa somatória de forças, a partir da compreensão que cada uma das nossas áreas não poderia realmente atuar sozinha, precisava atuar de forma mais articulada para questionar esse modelo econômico e exigir que os direitos sociais, as políticas sociais e ambientais fossem colocadas no centro dessa roda de prioridade. Bom, a partir aí dessas reuniões, foi lançada a Coalizão Direitos Animais em 2018, no Fórum Social Mundial, realizamos várias ações conjuntas. Em 2019, a coalizão ela recuou um pouco de suas ações, era o primeiro ano do governo Bolsonaro, muitos ataques, e voltamos com força esse ano. Esse ano, o que nós fizemos? Em março, entramos com uma petição de suspensão imediata do teto de gastos, considerando o contexto da pandemia, no STF, no Supremo Tribunal Federal. É importante vocês saberem que no STF tem 8 ações diretas de inconstitucionalidade que cobram o fim do teto de gastos, 8 ADIs, que estão com a ministra Rosa Weber. A coalizão, quando a pandemia começou, entrou com pedido junto à ministra, porque vários de nós somos autores dessas ADIs, dessas ações, ou amicus curiae, que é um mecanismo que permite a gente apresentar posicionamentos para a STF. Nós entramos com uma petição de suspensão imediata no contexto da pandemia, e a ministra, ela pediu um diagnóstico sobre o impacto da emenda do teto de gastos, né, que cortou os recursos das áreas sociais e ambientais, para que ela pudesse tomar decisão. Então, nós, de forma colaborativa, a Jucimere e outras pesquisadoras e pesquisadores das várias áreas sociais, nós nos unimos e construímos um documento robusto, um diagnóstico bastante consistente sobre os impactos nas nossas várias áreas, e também apresentamos propostas, porque essa é uma característica muito forte da coalizão. Nós denunciamos, nós dizemos o que não queremos, mas também construímos propostas sobre como deve ser. E apresentamos esse documento para a ministra Rosa Weber. Logo em seguida, começamos uma ação junto ao Congresso Nacional, criticando um conjunto de medidas econômicas restritivas, ainda mais nesse contexto desesperador da pandemia, porque a pandemia ela chega ao Brasil num momento onde as nossas políticas sociais e ambientais estão extremamente fragilizadas. Então, o efeito da pandemia foi muito maior por conta disso, né? E nós, inclusive, chamamos a atenção da ministra para isso, e fizemos no Congresso também um conjunto de ações para sensibilizar para a importância da mudança de várias medidas econômicas restritivas do governo federal, do governo Bolsonaro. Bom, mais recentemente, faz aproximadamente um mês e meio, nós lançamos uma nota técnica produzida também de forma coletiva pela nossa coalizão, pelas várias áreas sociais e ambiental, uma nota técnica que defende a proposta de piso emergencial para manutenção de serviços essenciais no orçamento 2021. Então, associada à nossa agenda raiz, que é o fim do teto de gastos, que é uma agenda que também está muito associada a uma luta nossa pela reforma tributária progressiva, nós trouxemos para incidir no orçamento 2021, que vai ser um orçamento extremamente importante nesse contexto de crise política, crise econômica, crise sanitária associadas, nós apresentamos, então, essa nota técnica que propõe esse piso. Esse piso, ele é voltado para 4 áreas dos serviços essenciais: assistência social, segurança alimentar, saúde
e a educação. Então, essas 4 áreas estão envolvidas no conceito que a gente está trabalhando de serviços essenciais. E a gente propõe, e fizemos cálculos e tudo mais, quanto precisaria aumentar no orçamento 2021, a partir da proposta do governo apresentada ao Congresso Nacional em agosto, quanto precisaria aumentar? E é cerca de 300 bilhões de reais. O orçamento está em torno de 360, que o governo apresentou. A nossa proposta é que se some mais 300 bilhões de reais. Eu quero também aqui trazer o que mais a nota técnica propõe. Então, a nota técnica propõe, e depois vai ser traduzido em emendas, emendas que nós estamos negociando junto ao Congresso, né, neste momento, o prazo para apresentação de emendas é até amanhã. Nós estamos trazendo a noção, expandindo a noção de risco que está na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, que só está restrito a risco fiscal, nós estamos ampliando para a ideia de risco social e ambiental. Então, essa é uma disputa que nós estamos fazendo, que a ideia de risco não seja só pensada do ponto de vista fiscal, né, do equilíbrio das contas, mas também no impacto nas condições de vida da população e no impacto nas condições de preservação do meio ambiente. Então, esse é um ponto. Outra proposta nossa, além do piso, dos riscos sociais e ambientais, é a necessidade de uma avaliação de impacto, que qualquer medida econômica, medida fiscal, ela tem que considerar uma avaliação do impacto dessa medida nas condições de vida e no meio ambiente. Uma outra coisa que nós estamos propondo também é um dispositivo de transferência de recursos da União para estados e municípios, considerando a queda arrecadatória, e também algo muito importante para nós é o direito da população ao planejamento público. Esse governo vem destruindo todos os mecanismos de planejamento público. Não há condição da gente ter política pública de qualidade sem planejamento público. Então, nós estamos defendendo a retomada dos planos setoriais e do PPA. Esses são os principais pontos. Acho que vale a pena destacar que a gente também se posiciona fortemente contrário à PEC 188, a PEC do Pacto Federativo, que é uma PEC terrível, gente, porque ela estimula a disputa de recursos entre a área de saúde e educação, ela quebra os direitos sociais, ela destrói mais ainda o planejamento público do nosso país. Então, finalizando, Jucimere, nós estamos no momento, qual é o nosso momento? Nós transformamos essas propostas em 9 emendas, estamos atuando junto aos parlamentares para que eles acolham essas emendas, coloquem no sistema, porque terça-feira que vem nós vamos ter a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai dar a base para a votação depois, em fevereiro, da Lei Orçamentária Anual de 2021. Então, nós estamos atuando nisso. Por último, queria só divulgar que na terça-feira nós vamos ter um ato público da nossa coalizão Direitos Animais, com a presença do relator especial da ONU, o professor belga Olivier Deschutes, o relator especial da ONU para a extrema pobreza. O relator ele vai falar sobre o desafio de mudança dessa política econômica no Brasil e em outros lugares do mundo. E nós vamos também ter os senadores, parlamentares, para que a gente, de fato, some força política pelo fim do teto de gastos, que na terça-feira completa 4 anos do teto de gastos, né? Que a gente possa somar força política para derrubar esse teto e também para defender o nosso piso emergencial no orçamento 2021. Mais uma vez, Jucimere, muito obrigada pela oportunidade e pela parceria. Nós é que agradecemos demais, viu, Denise? Demais mesmo. Foi muito boa. Acho que esse é o primeiro debate que a gente está fazendo no âmbito do sistema, do SUAS, das instâncias, sobre essa importante coalizão, né? Então, nós, como estamos atuando no âmbito da coalizão, a ideia agora é rapidamente disseminar as emendas, né? Disseminar o material e pedir que cada uma faça esse trabalho de base com seus deputados e senadores de referência para que essas emendas sejam incorporadas, né? A Andréa se somou aqui à nossa live. Obrigada, Andréa, pela presença mais uma vez, presidenta do Congemas.
Nós estávamos aqui discutindo, sei que você estava acompanhando, né, mas ainda está no trajeto. A Denise fez a apresentação aqui, né, dos objetivos da coalizão Direitos Valem Mais, né? Nós já vamos ouvir a professora Aldaísa, que vai fazer aí um importante balanço sobre esse cenário, mas eu queria dizer para vocês o que é que a assistência social, primeiro que acho que o princípio da coalizão ficou bem entendido para nós, né? É a integralidade dos direitos, não entrar no engodo da disputa do fundo público entre as políticas, que é isso que o governo quer com a PEC do Pacto Federativo, dizer essas políticas são essenciais, isso é uma estratégia conjuntural, essas políticas são essenciais, né? Vem na lógica de nenhum direito a menos, não é possível enfrentar o cenário pandêmico né, de crise tão profunda, com o orçamento que o governo está encaminhando. A assistência social pegou o melhor exercício de 2014, atualizou esse exercício e a proposta para serviços e ações do SUAS são 5,7 bilhões. Defendeu o orçamento para o BPC e os princípios do BPC como substitutivo de renda, como proteção não contributiva, 65 bilhões. O programa Bolsa Família ampliado, que significa ampliar a cobertura para aproximadamente 30 milhões de famílias e ampliar o valor, ou manter o patamar do auxílio emergencial, que é uma proposta que veio da sociedade civil, que ganhamos força no parlamento, né? Que é R$600, podendo chegar a 1.200. Isso significa 230 bilhões ano. E nós incorporamos a proposição do Congemas, que é o PL 4292, de 4 bilhões para serviços, né, não cofinanciados e que foram bastante demandados durante a pandemia. Isso totaliza 305 bilhões. Né? Então, isso, vejam, é uma estratégia conjuntural, é para enfrentar a pandemia, é para disputar projeto de que a assistência social, educação, saúde e segurança alimentar não podem ter recuo de recurso, não vão disputar recurso entre as políticas e precisam, né, precisamos com isso enfrentar o desfinanciamento. Então é importante dizer qual é a ação, o Congemas e a Frente estão na coalizão, né, e colaboraram na produção desses dois estudos, né, para disputar aí. E assim, Denise, nós fizemos várias reuniões com vários deputados, enfim, com a Comissão de Assuntos Sociais, construindo esse processo até chegar aqui, que é, né, disputar no parlamento, no legislativo, o orçamento. Não sei se a Andréia quer falar agora, Andréia, se nós ouvimos a professora Aldaísa, depois, né? Então, a partir dessa explicação do significado da coalizão e que nós estamos aí em conjunto atuando em defesa do orçamento público, não se faz política pública sem orçamento público, né? Nós estamos na semana do Dia da Assistência Social e aí, professora Aldaísa, né, que é a nossa referência nessa política, nós estamos vivenciando o desmonte dos sistemas públicos, né? O deputado Danilo não chegou aqui ainda, ele preside a Frente Parlamentar em Defesa do SUS, porque ele mandou um recado para nós agora, e que ele está lá na votação da regulamentação do Fundeb. Então, os sistemas públicos estão sistematicamente sendo, né, afetados, atacados. Um ataque aos direitos e à democracia. O SUAS foi congelado, juntamente com seus recursos, né, ao mesmo tempo em que avançam concepções que, né, historicamente discutimos, concepções colonizadoras, higienistas, eugênicas, racistas, controladoras, meritocráticas. A proposta agora mesmo do Bolsa Família é uma concepção de retorno à meritocracia, né? A professora foi autora do livro Menina Loas, né, que conta a trajetória da assistência social no Brasil e dessa construção conjunta, coletiva, né? E a defesa, né, nós deveríamos estar, né, discutindo o segundo plano decenal, o sistema universal, a expansão, a plena expansão do SUAS, e não é o que está acontecendo. Nós estamos resistindo e defendendo, né, o mínimo de orçamento para enfrentar essa crise. No Dia Nacional da Assistência Social, professora, qual que é o seu balanço? Quais os desafios aí para nós retomarmos a construção do SUAS, né, para avançarmos, como é o exemplo da coalizão,
trazendo novos sujeitos coletivos para essa luta, ou se integrando a uma agenda mais ampla, mas assim, falando para a assistência social, né? Na sua avaliação, qual é o balanço, professora? Por favor. Primeiro, meu boa tarde a todos, boa tarde, Andréia, muito bom lhe ver, embora a tua imagem esteja oscilando aqui no trajeto, né? Está carecendo um plano de asfaltamento, assim, né? De qualidade. Então, Denise, muito obrigada, foi excelente te ouvir. E Jucimere, como sempre, né? Esta enorme capacidade de conseguir amarrar o que está esfiapado, certo? Então, muito obrigada. Então, eu gostaria aqui, ainda, digamos que, olhando a questão, né, do horizonte do SUAS, continuar um pouco sobre esta discussão do financiamento, mas talvez olhando de outras formas para a gente conseguir debater. Bom, primeiro que esta chamada, né, ela fala do desfinanciamento do SUAS, né, e, ao mesmo tempo, é interessante a gente perceber que está havendo uma financiarização do social. E sobre isso eu também quero dizer um pouco. Isto é, não se trata somente de uma redução dos recursos, né, para atuação no Sistema Único de Assistência Social, mas também, isso que é terrível, né, é de fazer um novo link, e até já tem, na verdade, uma nominação de programa, não é? Que é este programa que ele se volta realmente para aqueles que recebem benefícios, e a Caixa Econômica Federal, inclusive, já montou o Banco Digital para a Baixa Renda, que tem uma perspectiva, né, de rentabilidade de 50 bilhões. Então, é muito interessante, quer dizer, perversamente interessante, que exista uma preocupação, não é, da rentabilidade financeira do benefício, sem ter qualquer garantia realmente das condições de vida, de sobrevivência da população. Então, eu acho que nós continuamos naquele profundo embate entre economia e vida humana. O SUAS, né, ele tem por perspectiva a vida humana, o enfrentamento da vida humana. Ontem eu partilhava de um encontro comemorativo dos 100 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a palestra foi nada mais, nada menos do que realizada pelo Thomas Piketty. E é muito interessante quando ele acaba de escrever, né, toda a história da ideologia, e ele vai mostrar, né, analisando os vários países, analisando a sociedade ocidental, sobretudo, ele vai mostrar que a desigualdade é a antítese da prosperidade, que pela história dos países, os países, quando conseguem um maior desenvolvimento, uma maior prosperidade, é quando realmente eles alcançam melhores níveis de bem-estar social, melhores níveis de atenção, né, às suas necessidades sociais. E ele mostra, inclusive, também, né, ele mostrou 3 pontos, esse é um primeiro. Um segundo, o ponto, né, o segundo grande ponto, a questão da educação. Não há como ter um desenvolvimento, né, se não tiver educação. Ainda ele nos colocava, olha, não é uma questão de esperar o bolo crescer para depois dividir, mas é de fortalecer efetivamente o mais possível, o maior número possível de pessoas de um país, o que vale dizer a não discriminação, para que realmente ocorra a prosperidade. E, por último, o terceiro ponto que ele nos colocava, né, é a questão de todos os mecanismos de redistribuição, né?
Então, disse, inclusive, que nós conseguimos aqui no Brasil reduzir, não é, o índice de pobreza, historicamente, agora estamos outra vez num aumento da questão da pobreza, mas ele nos diz que as reformas básicas não foram, até hoje, realmente realizadas. Com isso, os mais ricos, o 1% mais rico, o 10% mais rico, continuam enriquecendo cada vez mais. E tudo isto que está acontecendo na sociedade não afeta realmente os mais ricos. Isso quer dizer que a nossa forma de tributação não é uma forma que alcança a riqueza, ela alcança a pobreza. E para vocês, pasmem só, este programa, né, em lançamento da Caixa Econômica Federal, este banco digital, ele vai cobrar, atenção, vai cobrar taxa das pessoas que recebem o benefício Bolsa Família para que elas possam realmente utilizar o dinheiro. Atenção, atenção. E, inclusive, existe um número X grátis, né, para poder utilizar o dinheiro de 2 ou 3 saques, mas, a partir daí, né, é preciso pagar uma taxa. Quer dizer, toda a construção é pela retenção do benefício, né, o que permite realmente ao banco manipular esse conjunto de recursos. Não é a redistribuição, né, não é a efetivação realmente das necessidades. Então, eu queria dizer que não se trata tão só da lógica de redução dos recursos na educação, mas se trata também, né, de uma política de desconfiguração do social, trazendo realmente o recurso do social para a vantagem econômica dos mais ricos. Então, o baque que nós temos tendo na área da educação, da redução das bolsas, da redução dos recursos de pesquisa, é enorme, enorme. Então, como é que nós vamos, no país, ampliar a educação para nós nos desenvolvermos se há um corte terrível dos recursos de pesquisa, dos recursos para a educação? Então, eu gostaria que, não absolutamente retirando, vamos dizer assim, o significado, né, da análise aqui feita por Denise, né, mostrando essa força maior integrada, né, que é uma força integrada onde os direitos valem mais. E eu queria dizer em que, na verdade, não é só o montante do recurso financeiro, mas o modo com o qual está sendo autorizada a aplicação do recurso financeiro é um modo de desfinanciamento da população. Não é só isto, quer dizer, não é só a ocorrência que nós temos pela frente agora, do mês de dezembro, de terminar o auxílio emergencial e não se ter nenhuma notícia do que vai acontecer. Então, aquela família que recebia, digamos, R$600 através do auxílio emergência, que isto foi reduzido dos 600 para R$300, agora ela, a partir de janeiro, vai voltar aos R$41, né? Que é, na verdade, o benefício variável, e tem muita família recebendo só os R$41. Então, veja, isto não gera um impacto, né? Então, é uma coisa assim assustadora que não haja realmente uma medida que antecipe o que vai acontecer. Hoje é dia 10, daqui 20 dias, 21 dias. Então, queria dizer que tudo isso, né, é um ambiente de profunda insegurança de sobrevivência. Eu acho que este ambiente de insegurança de sobrevivência é também uma nova situação ambiental, socioambiental, relacional que nós estamos vivendo e precisamos estar extremamente, realmente atentos. Os alunos hoje, né, inclusive de pós-graduação, não têm mais bolsas, né? Elas foram tiradas, elas foram cortadas, e não dá para explicar por quê, né?
Qual é, na verdade, a direção, o redirecionamento, como isso foi feito, como paralisar processos realmente de construção de conhecimento. Mas vamos lá, vamos discutir um pouco mais, né, o campo da assistência social. Foi para isso que eu vim, mas eu acho que eu embarquei exatamente nessa reflexão da Denise, extremamente importante, que nós temos que nos entender na assistência social, que nós somos parte de um todo, e que esse todo está sendo efetivamente acachapado por uma noção onde direitos humanos e direitos sociais valem menos. Isto é realmente algo extremamente importante. Então, o que eu gostaria de dizer é que, quando nós falamos de orçamento para assistência social, nós estamos face a face com o orçamento dos entes federativos. Os três são financiadores da política: a União, os estados, os municípios. A União fica com grande parte desse financiamento, mas que é a partir dos benefícios. Exatamente, o BPC, não é? E o Bolsa Família. Isto consome praticamente a totalidade, e a terceira, ou a segunda área, que seria benefícios e serviços, mas uma terceira frente de gastos, que são, então, o financiamento dos serviços socioassistenciais, e neles também dos CRAS e dos CREAS, uma despesa que, em geral, ela, na União, ela foi estimada, sempre muito baixinha, mas por volta de 2 bilhões de reais ano, ela hoje é uma coisa assim de 600 mil, ou nem sei se menos ainda, né? E é sobre isso que eu queria dizer, em que, de fato, a União recuou e recua incrivelmente em relação à partilha do financiamento dos serviços socioassistenciais. Estudo que fizemos em 2015 e que se reproduz, inclusive, em outros estudos, entre a sustentação dos três entes federativos, mostrou em 2015 que o gasto dos municípios em serviços ele era aproximadamente de 10 bilhões de reais ano, só em serviços. Eu não sei se... melhorou. Para esse gasto em serviços, o Estado e a União colocavam por volta de 2 bilhões. Se nós formos pensar, por exemplo, né, em que o financiamento dos serviços deva ser tripartite, e se, na verdade, os municípios, e isto já novos estudos mais recentes, eles vão elevar essa quantia a cerca de 15 bilhões pelos municípios, nós deveríamos estar pensando, digamos assim, por volta de 30 bilhões se os três entes federativos, né, tivessem realmente uma partilha desse custo todo. Ora, nós estamos, assim, numa situação, digamos, para 2021, em que os municípios estão vivendo e antevendo uma restrição, os estados uma restrição, e a União um congelamento. Então, diríamos que, né, se os benefícios têm visibilidade, os serviços, e são 12 tipos de serviços dos quais o SUAS é encarregado, eles têm baixa visibilidade. E eu vou mostrar um dado a vocês, até para referir isso, e, na verdade, eu sempre tive uma cultura muito municipalista. E gosto muito de presenciar o que acontece na relação direta com a população. Então, numa cidade do interior do estado de São Paulo, nós tivemos levantando os recursos para o funcionamento do SAICA. SAICA é o Serviço de Acolhimento da Infância, da Criança e Atendimento Integral, me desculpe, da Infância e da Adolescência, né? Esses acolhimentos, eles têm uma portaria, que é uma portaria de 2004,
que estabelece que a União deveria fornecer por criança mês R$ 500. E isso é muito pouco. Quer dizer, a manutenção de 10, 15 crianças até 20, conforme regula o ECA, ela é caríssima, né? Porque ela envolve não só habitação, como todos os cuidados e funcionários daí para frente. Normalmente, esse gasto vai para lá de R$ 3.000 por mês por criança. E aqui, mas a parte da União ficou em R$ 500 por criança. Todavia, a partir da portaria 2.362 de 2019, a raspa-tacho, que pegou tudo que tinha de dinheiro e ficou de fazer uma redivisão, a partir dela, certo? Então, por exemplo, essa cidade, que deveria receber cerca de R$ 50.000 para a manutenção do SAICA, ela recebeu R$ 19.000. Isto é, a redução mês a mês destes recursos, ao invés de R$ 5.000 por 10 crianças, ela recebeu aqui até R$ 937, R$ 2.200. Isso quer dizer, gente, que há realmente o quê? Um comportamento não só de redução do recurso, atenção, é como é que isso bate no real dos serviços. É uma precarização terrível do ponto de vista da qualidade do serviço. Então, vejam aqui, quer dizer, uma atitude do governo federal, né, que ela vai provocar uma redução, no caso, certo, que seria de 1/4 do valor previsto. Mas, indo adiante um pouco, então, quando nós pegamos esta força realmente que seria do orçamento federal, em relação aos benefícios, o que nós vamos ver é que, se não é possível, digamos, reduzir o valor do BPC, que ele é equivalente constitucionalmente a um salário mínimo, o que está sendo realmente praticado é uma redução da entrada de novos benefícios. Nunca tivemos, desde 2000 aqui, eu tenho uma sequência desde 2009, uma redução do número de benefícios anos, sempre um acréscimo, um acréscimo, um acréscimo. 2019 foi o primeiro ano em que houve vamos dizer assim, um crescimento negativo, quer dizer, houve, na verdade, um decrescimento no número de beneficiários, não houve a reposição, e nós temos aquelas filas aguardando perícia, aguardando atenção, então, dizendo, bem, os funcionários temerosos da Covid aqui não atuam, mas, de fato, né, o que nós teríamos aqui, por exemplo, né, poderia ser atribuído o benefício de maneira provisória até que houvesse por completo realmente o assentamento, se ele receberia ou não continuamente, se seria vitalício na sua continuidade. E falando vitalício, existe agora vários impedimentos, quer dizer, os benefícios estão sendo submetidos, né, a avaliações temporárias para saber realmente se a pessoa continua ou não com aquela necessidade. E, quando criado em 1974, ele era vitalício. Então, vai sendo adotado, né, em nome da austeridade, um conjunto de atitudes que colocam realmente em desconfiança o cidadão que tem a necessidade desse benefício por ser idoso ou por ter uma deficiência. Uma outra aqui demonstração, né, por exemplo, em relação ao Bolsa Família, é interessantíssimo nós percebermos que o Bolsa Família passou, ano a ano, a ter um decréscimo do número de beneficiários, né? E, evidentemente, que a realidade não mostra uma coerência nesse decréscimo. E nós tivemos, no ano de 2020, o maior decréscimo ano na história do Bolsa Família,
que foi de 3,87% daquele número que crescia também por volta de 3%, 4% por ano. Então, há aqui uma retenção efetivamente do benefício. Por quê? Então, o Bolsa Família passou a receber pelo auxílio emergencial, certo? Bom, mas, ao mesmo tempo, foram paralisadas as demandas para o Bolsa Família. Então, com isso, não é? O que acontece é que, novamente, nós temos uma fila de famílias aguardando, a partir da sua seleção no CadÚnico, terem cota para ingressar no benefício. Então, este benefício permanece cheio de porteiras. Não é a necessidade que permite a entrada. É a porteira que define se abre ou não para aqueles que necessitam. Não há o direito reconhecido. Há, na verdade, a porteira fechando a possibilidade da atenção. Isto é terrível. E mais terrível ainda é, digamos, o valor desse benefício, né? E que o que é hoje você falar que a linha de pobreza do Bolsa Família é R$ 89,00. Isto é indecente. É muito mais, não é extremamente pobre, é alguém que nem... Como é que vive com R$ 89,00 por mês? Né? Então, isto é abaixo do que fala o Banco Mundial da pior linha de pobreza, de 1,9, que ela seria equivalente a R$ 151,00, quase o dobro daquilo que acontece da pior situação dos países mais pobres que temos no mundo. E que o Brasil, na verdade, a sua posição seria na linha 5,5, que seria R$ 438,00 mês. Né? Então, nós temos uma defasagem brutal, uma defasagem, digamos, para a entrada, eu já dizia antes, e agora eu dizia a partir dos 89. Imaginem, então, se nós realmente considerarmos esta referência do 5,5. E aí, queria dizer também que um benefício básico, que em outubro de 2003 equivalia aproximadamente a quase $28, isso é estudo de Helena Lavinas e de Bárbara Copo, apresentado no BIEM, né, que é a reunião da rede mundial ligada à renda básica. Esse benefício básico, certo? Que hoje é R$ 89,00, tratado em dólar, digamos, ele já atingiu, em junho de 2008, o valor de $62. E agora, em outubro de 2020, ele equivale a pouco mais de $16. Quer dizer, quase que metade daquilo que ele, da importância e significado dele, no início do programa Bolsa Família, em 2003. A variável criança nutriz de R$41,00, me perdoe, que ela era equivalente em 2003 a $8,38, ela chegou em julho de 2009 a equivaler a $12,29 mês. Agora, ela equivale a 7,45 mês. Então, há uma desvalorização brutal naquilo que é o valor do auxílio. Então, mais do benefício, mais uma questão. A redução do benefício, o fechamento da entrada, a redução do valor e, portanto, não é só como alcançar essa renda, mas a redução, a não, vamos dizer assim, a não mudança, a não alteração, a não atualização, né, que deveria existir realmente nesses benefícios para eles continuarem a ter um efeito mesmo de, vamos dizer assim, respaldar as necessidades da população.
E aí, acho que um dado de estudo que nós estamos fazendo, porque existe muito a noção assim, não, nós não vamos ampliar o benefício, porque ele vai gerar a tutela da população, e esta população não vai querer trabalhar, não vai querer fazer nada, porque ela já está bem sustentada no benefício. Nós fizemos um estudo sobre a competência longitudinal dos beneficiários. Aplicamos isso só à cidade de São Paulo. Não tivemos ainda fôlego para estender, como eu disse, os recursos de pesquisa estão amesquinhados, para não dizer quase inexistentes. Então, digamos que aqui na cidade de São Paulo, que são 480.225 famílias, né, beneficiárias, destas famílias beneficiárias, nós temos somente 0,7% que estão no Bolsa Família até hoje e que iniciaram seu vínculo com o programa em 2003. Isto é, das 480 mil famílias, nós detectamos que elas podem ser divididas em 4 partes. Uma parte, né, as famílias que entraram em 2020 e, portanto, são recém-ingressadas no programa de transferência de renda. 2 partes, portanto, 50%, são famílias que entraram entre 2016 e 2019. Portanto, são famílias com menos de 4 anos de relação com o benefício. E as demais, a última parte, são famílias de 2003 a 2015. Isso significa, portanto, 12 anos, certo? Que tem 25%. Então, isso mostra um espalhamento, né? E um espalhamento que efetivamente está indicando, né, o quanto realmente não existe, digamos, esta dependência do Bolsa Família. Até a sua insignificância, né, do ponto de vista do valor financeiro, ela não permite, né, ter uma dependência. Permite uma certeza, mas desde que não haja a dependência. Então, para encerrar, eu estou me alongando demais, eu quero realmente ressaltar a grande preocupação com esse programa Bolsa Família Poupança Digital. Por quê? Porque está previsto nesse programa que a orientação bancária para as famílias vai ser prestada pelos CRAs. E eu já fui checar, inclusive, com o CRAS, que já tem recebido realmente a população para ser orientado sobre este programa. Isto é, a família abre mão da sua conta simples para uma conta de poupança social digital, ela deixa de usar o cartão Bolsa Família, ela passa a usar o cartão digital, o que a princípio poderia até ser uma segurança maior. Mas aí ela vai ter determinadas regras, certo? Como foi o auxílio emergência. Você tem o auxílio emergência, mas você não pode retirar. Ele só serve para você pagar a conta, né? Então, claro, as pessoas foram até comprar coisas, porque se serve para pagar a conta, tem que ter alguém que venda alguma coisa para pagar a conta. Ela não vai poder usar dessa condição, digamos, mais próxima ou mais informal, ela tem que realmente entrar dentro de um esquema em que a bancarização, não é? E, mais do que isso, a financiarização vai exigir que esse recurso permaneça no banco. Nós já tivemos, digamos aqui, né, uma ideia não, já foi promovida, inclusive, uma proposta, e foram feitas até capacitações para que as famílias do Bolsa Família aprendessem a poupar, e até ganhavam um porquinho para colocar ali a moeda, né? Quer dizer, então,
com tal rebaixamento de valor de benefício, ainda se é capaz de exigir das pessoas que poupem. Quer dizer, é de tal perversidade isso, é de tal perversidade que custa até a gente falar sobre isso. Eu deixo as ideias, porque eu acho que nós temos que reagir muito, e eu esqueci de dizer uma coisa que eu vou, antes de encerrar, dizer. Para os benefícios, nós temos um certo grau de informação sobre aqueles que demandam os benefícios e não são incluídos. E nós temos realmente que introduzir com urgência dentro do SUAS, né, esta demanda reprimida dos serviços. Há uma noção dos dados que eles só avaliam os atendidos e não os reprimidos. E esta política de austeridade, ela é uma política de redução do recurso total, redução das possibilidades de ingresso e aniquilamento da demanda reprimida. E nós só podemos ter realmente horizonte, um horizonte de crescimento, tendo a comprovação daqueles que não são incorporados e não são incluídos nos serviços socioassistenciais. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito, acho que foi uma contribuição brilhante aí, professora Aldaísa, trazendo novos elementos, inclusive para pensar esse indicador, né, de risco, essa financiarização da vida, né, dos próprios direitos, nesse contexto de redução do Estado, essa bancarização. O Brasil é o 7º em desigualdade, segundo um relatório recente da ONU, né? Então, trouxe elementos muito importantes para aprofundamento do nosso debate. Agradecemos demais e acho que temos aí, né, um conjunto de elementos importantes para fortalecer a nossa luta, inclusive no âmbito da coalizão. Acho que tem elementos novos aí para a gente aprofundar. O deputado Danilo, ele não pôde participar conosco, está lá no debate sobre o Fundeb, e aí, secretária, presidenta do Congemas, nós fizemos aqui um bom debate nessa live, eu acho que trouxemos elementos novos, atualizamos o debate sobre as ações que temos feito de coalizão. Acho que é importante a secretária apresentar ao deputado Danilo o conjunto das 9 emendas que nós estamos apresentando, né? E nesse final de live aqui, discutindo os desafios, os encaminhamentos, né, a partir desse importante debate, nós queremos ouvir então a secretária, né, que em 2019 o Congemas e outras entidades conseguiram recuperar mais de R$1 bilhão do orçamento, né, e como que nós estamos encerrando 2020, qual é o cenário, qual é a situação dos municípios, né, como os gestores chegam nesse final de exercício, né, e por que o orçamento, que é o tema dessa nossa live, né, do governo federal, ele desmonta o SUAS, né? Queremos contar aí com o seu balanço final e já indicando os desafios, chamando todo mundo que está participando, muitas manifestações bem legais aqui, das pessoas que estão acompanhando e participando. Que tarefa que nós temos até a votação do orçamento? Vamos lá, gente, boa tarde. Agora em terra firme, né, professora? Agora eu consegui chegar em casa. Nós estamos num momento muito difícil, não somos nós, mas todos os gestores, é um momento de transição. Nós estamos nessa situação. E aí você traz um retrato que ele é muito forte. Quando a gente ouve a professora Aldaísa, né, ouvir a Denise, de vir acompanhando, e nós ouvimos, estou até perdendo o período, mas nós ouvimos agora, acho que foi ontem, né, a professora Joaquina, ou antes de ontem, e a gente entende e cada vez mais nos angustia. A professora Aldaísa traz uns elementos para a gente tão fortes, que ouvindo ela falar, a gente já sente isso no cotidiano, mas ouvindo a professora falar, nos entristece cada vez mais o caminho que esse país percorre, né, a vida em detrimento da economia. Então, dessa luta tão grande que a gente tem, nós dizíamos no debate, na verdade, no ato público da frente, professora, que a menina Loz não é mais uma menina, né? A menina Loz já é uma mulher hoje, uma mulher empoderada, uma mulher que passa o tempo todo se reafirmando que a política pública ainda hoje, né? Mas ela está ali brigando, e a gente até brincou que essa mulher é uma mulher negra, uma mulher de favela, uma mulher de periferia, uma mulher que luta cotidianamente.
E mais do que nunca, essa mulher está sofrendo hoje misoginia, porque eu nunca vi ter tanto ódio dessa política como nesse momento se presencia nesse país. E dentro dessa metáfora, partindo dela, eu acho que nós aprendemos muito com a dor. Se aprende com a dor e com o amor, aprendemos muito a necessidade de sairmos também do isolamento do SUS, entender que compreender que fazemos parte de um todo. A colisão traz muito isso para a gente. Precisa de um desafio, trabalhar por muitas vezes, ficamos aí falando, às vezes, só para nós mesmos, brigando por orçamento, e tendo que ouvir, professor, o que eu ouvi na última reunião descentralizada, que há erros do Pacto Federativo que precisam ser corrigidos, a gente sabe disso, claro, mas quando a fala foi trazida, foi de pensar por que nós, municípios, deixamos parcelas tão importantes dos pagamentos que devemos fazer, como pagamento de pessoal e como outros, pensar a contar com orçamento, a contar, a palavra quase essa, né? A contar com recurso federal, que pode sofrer a qualquer momento intempéries. E a gente pergunta, e os municípios? Como é que nós estamos, né? Então, assim, eu quero primeiro agradecer muito a vocês duas. Eles enriquecem muito essa tarde, né? Traz para nós, cada vez mais, elementos para fortalecer a nossa discussão, elementos que nos enriquecem tanto. Professora querida, que tão ocupada, mas consegue abrir um espaço aí para a gente. A Denise nem se fala, tanta reunião com parlamentar que a gente está tendo aí, uma atrás da outra, a cada hora apresentando, tentando catequizar os parlamentares, explicar que vocês fizeram besteira. Vocês aprovaram a emenda 95 e estão inviabilizando o país. Vocês estão deixando a culpa do parlamento, não tem de onde correr. Se aprovou uma emenda. E aí é o mesmo movimento que a gente está conseguindo caminhar. Cada vez que se pensa que se avança, eu quero mais uma vez aproveitar esse momento, né, e lembrar os parlamentares da responsabilidade da PELUA 21. A PELUA 21, se nossa situação estava ruim, conseguiu ficar pior. A Jucimere fez um levantamento, pegou o maior orçamento nosso, que foi o último, em 2014, quando a gente era rico e não sabia. Nós tínhamos dinheiro, a gente até tinha 2,7. Nossa queda, ela não caiu, nós despencamos. Foi vertiginosa. Nós somos em 2,7, 2,3. Aí nós chegamos em 2020, 1,3. Chegamos em 2020, eu falava isso na reunião descentralizada, eu quero sempre reiterar, eu hoje represento o poder público, uma gestão municipal, mas eu não queria em momento nenhum estar enquanto poder público do governo federal. Porque nesse momento, essa equipe que está ali dentro, ela assina uma página triste do SUS no Brasil. Ela assina um dos processos mais complexos que a gente já atravessou em toda a história. Ano passado, a gente teve um movimento muito grande de um corpo a corpo aos parlamentares, para dentro da Assembleia, tanto secretários, né, estaduais quanto municipais, e no Senado, na Câmara, conseguir a recomposição orçamentária. Claro, o próprio Ministério também entrou, buscando os articuladores, enfim. Mas eu sempre disse que é uma coisa esquizofrênica, né? O próprio Ministério não dá a capilaridade que a assistência deve, não dá o devido orçamento, e depois nós vamos brigar que o parlamento dê essa valorização. Ora, se o governo federal não valorizou e não deixou no orçamento previsto isso, eu, enquanto governo, vou pedir para os outros aumentarem aquele orçamento. Então, foi muito difícil, mas conseguimos recompor. Nós tínhamos, porque o SUS é um dos poucos sistemas, Denise, que consegue receber recurso fundo a fundo, dia 31 de dezembro, e ter destinação correta a 1º de janeiro. Um fundo com transparência, um fundo que se conseguiu avançar historicamente para se usar. Nós tínhamos, ano passado, pegar para a nossa capital, tinha ainda um débito com o governo federal, no finalzinho de 2019, nos deviam 1.600.000. Nós já tínhamos empenhado 1.300.000. No momento que o recurso caiu, a gente pôde efetuar tudo, no ponto, efetuar os pagamentos devidos e reprogramar, assim que o Conselho abriu as atividades, o saldo de 300 e pouquinho para reprogramar e conseguir os tocar. Sabemos que é um momento difícil que o país atravessa, somos cientes disso, mas nós precisamos entender uma coisa, nós vamos fechar 2020 num processo decepcionante. Enquanto gestora, em 8 anos, desde 2013, quando assumi a secretaria, até agora, fechando um ciclo de 8 anos, é muito complexo para a gente fechar sem a perspectiva nenhuma de poder honrar com todas as contas.
Fizemos uma luta muito grande, o que nós vamos tentar fechar tudo é lutando para catar recurso municipal. Recebemos recursos extraordinários, recebemos sim, foram importantes, foram necessários, mas eu quero só lembrar que eles não foram extraordinários. O extraordinário é quando o ordinário vem, eu recebo algo fora dele. No momento que eu não tive nada ordinário, ele foi ordinário sim. E ele ainda vem para nós carimbado, dificultando o uso. Que aí todo mundo saiu juntando justificativa de Covid, tentando trazer tudo nesse mundo para justificar, para não respondermos depois nos tribunais, para lutar e manter os serviços abertos. Então, ser gestor nesse país tem sido para lá de desafiador. E aí eu digo, como tem sido complexo para nós, todos os companheiros, a pergunta de todo mundo é assim, professora. E o recurso que chegou em incremento, a gente pode pagar a folha de pessoal, que estava atrasado, a gente consegue pagar não sei o quê. E eu saí perguntando para nossas controladorias como é que nos orientavam. Então, justifiquem tudo, preparem tudo, e assim a gente está fazendo. Então, desse lugar, tem sido desafiador. E desafiador para nós, né, é muito grande o processo que tem sido atravessado. O que chama de incremento nada mais foi do que o pagamento que a gente precisava dentro das parcelas como recurso ordinário. Recebeu um codinome de incremento, né? E nós ainda estamos recebendo as parcelas com mais de 50%, na verdade, de corte. Para se ter uma ideia, ser mais precisa, há municípios que chegam até a 96% praticamente, tão pequenininho que são. E aí eu estou falando de um lugar que é uma metrópole, onde eu consigo ter um fundo de participação maior, onde eu consigo ter recursos, né, externos ao recurso da assistência, e os municípios de pequeno porte 1 e 2, que são a maioria dos municípios brasileiros, como ficam. Então, dentro desse lugar, só para exemplificar, uma unidade de acolhimento como uma residência inclusiva, que é uma residência que recebe 10, já é pouco, R$10 mil mês, que é para ser 10 mil do governo federal e 10 mil do governo estadual, quando ele cumpre também com cofinanciamento. Aí nós estamos recebendo simplesmente R$5 mil. Se alguém me disser como se manter uma unidade de acolhimento com 5 mil mensal, eu, sinceramente, eu dou um prêmio. E dentro desse lugar, nós fizemos o cálculo do serviço, especificamente aqui em São Luís, nós gastamos aproximadamente R$100 mil para manter essa unidade mês, porque 96 ponto alguma coisa, com pessoal, com tudo. Então, hoje, quem mantém os SUAS no Brasil são os municípios. Se nós não fechamos mais serviços ainda, a professora Odaísa já apontava isso já há bom mais tempo, na pesquisa feita para o Congemas. Né? Acho que antes de 2013, mais ou menos, ela já apontava, antes até, isso, já apontava isso para a gente, da necessidade de se enxergar que quem mantém o SUAS são os municípios. Por muitas vezes, nem consegue dar visibilidade de tudo que faz. Porque, por exemplo, a folha de pagamento nosso pela prefeitura, ela é paga direta pela folha dos servidores da prefeitura, que é processada pela Secretaria de Administração. Ela não vem para o fundo de assistência para nós pagarmos servidores efetivos. Ele é pago pela prefeitura. Mas está lá, feito concurso e a prefeitura mantendo essa folha em dia. Então, dentro desse lugar, nós queremos aproveitar esse momento, né, que estão aqui com a gente, né, os companheiros estão nos assistindo, e dizer que o colegiado está puxando, mais uma vez, na próxima semana, 2 dias de mobilização nacional em defesa do SUS. Nós vamos começar com essa mobilização em plena CIT. Estaremos na CIT, mais uma reunião, que nós esperamos que nela tenha, de fato, alguma pactuação concreta, para que nós possamos fechar o ano em condições melhores, que eu pouco acredito ter conseguido avançar, nós não vimos nenhum avanço nessa movimentação toda. Eu sei que o que está acontecendo, nós solicitamos também ao governo federal que assine os moldes da saúde, que também já editou a legislação pertinente, que autoriza os municípios a reprogramar os recursos extraordinários em conta. Por quê? Com exceção do recurso que veio para acolhimento, nós ainda temos uma situação, tem que devolver o recurso extraordinário que não foi conseguido ser usado. E qual é a grande dificuldade de se usar recurso extraordinário até de EPIs, que foram os recursos que mais ficaram em conta em alguns municípios? Licitação. EPI falta no país, empresas não concorrem, não querem, enfim, é um processo que, até isso a gente foi orientada a não fazer contratação emergencial nem para EPI, para não responder nada, porque são recursos federais. Então, assim, tem sido uma situação muito complexa,
Fiquei sem áudio. Congelou? Oi? Dá para ouvir? Desculpa, gente. Pronto. É porque deu uma parada. Aqui, para mim, apareceu a minha imagem congelada. Eu disse, pronto, internet furou. Então, assim, de todo um desafio que se tem, e dentro desse lugar, nós já solicitamos isso, nos dias 14 e 15 de dezembro, que antecede o dia 16, que é a votação da PELOA, nós, todos nós, gestores, usuários, trabalhadores, vamos acionar o deputado federal com o qual a gente tem contato. Pressionar, tem um texto que o colegiado já preparou, um textinho para facilitar, para mandar no e-mail, mandar no zap, fazer que ele também traga nessa pauta assistência social. Né? Nós precisamos pautar. Eu acredito que avançou muito. Já conseguimos até que alguns parlamentares já consigam entender o que é o SUAS, já defendem o SUAS, já participam de atos públicos, engrossando as filas. Então, nós queremos muito que todos os gestores, nós somos 5 mil, nós somos a maioria nesse país. Quem elege somos nós, municípios. Nós fazemos a Câmara Federal, nós fazemos o Senado. Então, assim, a política que dá visibilidade nos municípios é assistência social. Somos nós que estamos lá na ponta, atendendo a população mais vulnerável. Somos nós que, na pandemia, junto com a saúde, fomos nos cobrindo de coragem, porque não tivemos tempo nem de ter medo, e fomos reinventando o serviço, fomos criando alternativas. Mesmo que alguns dissessem que nossos serviços estavam fechados, que nunca foi verdade, nós temos serviços que reinventaram-se. Nós criamos estratégias, e cada canto e recanto, como diz o querido amigo Zé, cada canto e recanto desse país, foi feita uma modalidade diferente. Foi levado o serviço de convivência através do celular, foi levado através de uma cartilha impressa entregue de porta em porta. Se trabalhou com população vulnerável em situação de rua, montou-se abrigos em diferentes trincheiras, se ampliou serviços, mas nunca paramos. E nesse momento eu quero mais uma vez, finalizando e trazendo, né, nós vamos conversar com o deputado Danilo para nos ajudar nesse momento forte na sexta-feira, mas o que me entristece é que são tantas frentes que precisam de defesa nesse país, que o SUAS é mais uma delas. Nesse momento, o deputado não pode participar porque está correndo para defender a educação pelo Fundeb. Então, assim, não há refresco. Não tem momento desse país que a gente possa dizer que vai respirar. E nós estamos, mais uma vez, né, numa situação muito grande, uma eminência de uma, que se diz que é a segunda onda, que eu não sei nem se a gente conseguiu sair da primeira. Nós estamos enfrentando todo dia isso. Cada dia na secretaria alguém adoece, no momento de transição a gente já pede que ninguém adoeça, que ninguém sinta nada para que a gente consiga fechar e passar direito para o outro gestor para garantir a continuidade de serviço. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos os gestores brasileiros, aqueles que continuarão seus mandatos junto com seus gestores, mas também aqueles que findam aqui uma história, findam aqui um ciclo e que se dedicaram, deram o seu melhor para fazer desse lugar um lugar de garantia de direitos. Amanhã a gente está aqui lançando em São Luís, nós vamos disponibilizar para vocês o QR Code, achei chique isso, né? Vai o QR Code da revista, é uma revista de 8 anos de gestão municipal daqui da cidade. Então, a gente está fazendo isso por uma coisa clara, a gente quer deixar gravado o que é assistência social nesse país. E o desafio que a gente enfrenta todo dia para manter isso aberto, funcionando, com o nome correto, sem nome social, que se luta para manter o serviço tipificado de um trabalho coletivo garantido por muitas mãos. Então, muito obrigada a todos e todas, muito obrigada, professora Daísa, muito obrigada por todo o apoio a esse colegiado, que sempre que precisa a senhora está com a gente, mesmo sem tempo, se aperreia para ler material que a gente manda pedindo, dê uma leitura, passe a olhar para a gente. Ela carinhosamente faz isso. Muito obrigada, Jucimere, pela condução desse processo. De fato, a mulher que mais sabe ligar as pontas, né, professora? A gente fala um monte de coisa, ela consegue costurar tudo e dizer que está tudo certo, ela arruma aí as falas da gente, mas muito obrigada. E quero, de fato, mobilizar todos para participarem nos dias 14 e 15, e principalmente no dia 16, enquanto a PELOA estiver sendo votada. Não vamos conseguir estar no corpo a corpo, como fizemos ano passado,
mas nós vamos estar ocupando as redes sociais. Nós vamos ocupar os espaços que nos cabem. E também pedir a vocês, nós estamos renovando, né, os mandatos municipais. Por favor, quem tem contato com seus prefeitos, conversem com seus novos gestores desse país, para que em momento nenhum se inspire no governo federal para fazer referência à política de assistência social. Procurem apresentar aos novos gestores o que é a política de assistência. Digam assim que ali é o modelo a não seguir, para que a gente possa realmente, nos 5.530 municípios brasileiros, que a gente possa fazer uma política de verdade, que o Brasil possa mostrar ao governo federal o que é o SUAS. Muito obrigada, desculpa os intempéries de até chegar aqui. Muito obrigada. Muito bom. Muito linda a sua manifestação, sua emoção, né? Nós agradecemos demais, Andréa, uma grande liderança. Eu já peço desculpa que tudo eu choro, não mando em condição, gente. Não me chama mais falar mais não, gente. Estou finando gestão, então tudo eu choro. Andréa tem tido um papel fundamental. Então, ficou para nós, né, aqui o encaminhamento. Dia D, né, vamos convocar todo mundo para o dia D, para ampla mobilização, e pela coalizão Direitos Valem Mais, participar do ato dia 15. Vamos mobilizar deputadas, deputados e senadores a votar nas propostas da coalizão Direitos Valem Mais, que nós fazemos parte, né? Acho que o encaminhamento mais importante, Andréa, vai falar com o deputado que preside a frente em defesa do SUAS, o deputado Danilo, que não pôde estar aqui, para que ele também engrosse, né, fortaleça essa luta, o encaminhamento das nossas emendas. Vamos fazer uma matéria, disseminar para você conhecer as emendas que nós estamos apresentando, né, para que os serviços essenciais sejam garantidos no orçamento de 2021. Não é uma luta fácil, mas é uma luta necessária, e assim a gente vai fortalecendo o nosso projeto popular. Nós vamos encerrando. Desculpa, Ju, só pedir, a Dani colocou aqui várias opções de como nós podemos participar no dias 14 e 15. Vídeo, mensagem, story. Também eu queria uma coisa muito legal que nós podemos trazer. Nós temos imagem dos serviços. Nós temos os serviços funcionando. Vamos colocar essas fotos, porque tem muita gente que não sabe quando a gente fala o que de fato é um centro pop, o que é um centro-dia, um CRES. Vamos divulgar esse nosso serviço e pedir defesa desse serviço, a manutenção dele. Da forma que está, tenho certeza que no ano que vem se fecha os serviços nesse país. Dessa forma não se sustenta. Por mais que os municípios tentem, nós vamos ter um fechamento em massa de serviços, porque os municípios pequenos, que são a maioria dos municípios brasileiros, eles não vão suportar sozinho manter os serviços, e muito especial com a queda de FPM que os municípios inteiros sofreram. Então, assim, não vamos permitir que feche aquilo que foi tão caro para a gente poder lutar nesse país. Essa luta, ela é nossa, vamos estar juntos. Desculpa cortar a tua fala, Ju, só que eu vi o storyzinho dela aqui. Não, é isso mesmo, essa é a mensagem. Eu não sei que... Querem fazer alguma fala final, um encerramento, Denise? Não, já fiz. Pronto. Eu só queria me despedir, porque eu vou dar aula agora, mas, assim, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, saudar a garra e a emoção dessas grandes guerreiras, né? Saudar vocês, saudar a garra e a emoção das várias guerreiras que estão aí nas nossas políticas sociais, porque nós sabemos que a maior parte, né, a quase totalidade, né, são mulheres que estão nas políticas sociais, estão na assistência, estão na saúde, estão na educação. Então, saudar todas as pessoas, mas chamando a atenção de que somos mulheres que estamos nas políticas sociais na ponta, em grande parte, né? E dizer, mais uma vez, como o Jucimere chamou a atenção, do nosso ato do dia 15, o nosso ato que marca o aniversário terrível aí dos 4 anos do teto de gastos, de toda essa perversidade que a professora Aldaísa, que a Andréa, que o Jucimere chamaram tanta atenção. Então, nós vamos fazer esse ato, também com a presença de parlamentares, com senadores que vão apresentar propostas de revogação do teto.
as 2 PECs que tramitam no Congresso de revogatórias. Então, convidar vocês também a conhecerem o site da Coalizão Direitos Valem Mais e dizer da importância imensa da nossa área da assistência social nessa construção intersetorial que é a coalizão. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns por esse momento. Vou pedir Nós que agradecemos demais. Obrigada. Boa aula. Obrigada. Beijo. Professora Aldaísa, sua mensagem final. Bom, eu também agradeço muito e penso que quando a Andrea tocou, né, caracterizou a misoginia com a assistência social, acho que isso é extremamente forte, né, Andrea? E realmente emocionante, né? Porque é uma discriminação. Não é uma questão de aceitação, mais ou menos, mas de ser uma discriminação. Então, eu acho que enfrentar essa discriminação rouba mesmo as nossas forças, não é? Porque é mesmo acachapante. E eu entendo que essa proposta, né, e essa visão, Andréia, que você nos dá, eu acho que a gente conversou poucas vezes, mas todas as vezes foram intensas, encantadoras e de muitas marcas para mim. Muito obrigada. Mas eu acho que quando você diz agora de mostrar para as pessoas os serviços na sua dinâmica, isto é importantíssimo, importantíssimo, né? Eu estou lidando com um texto que considera, digamos, que a sociedade teria, ou mesmo, por exemplo, o beneficiário, né? Uma criança que, por exemplo, recebe o benefício Bolsa Família, deveria entregar esse benefício para o SAICA, porque não consegue entender que isso é um serviço de direito dessa criança e um serviço estatal. E não faz sentido ela entregar o seu benefício pessoal para esse serviço, como acontece, por vezes, no BPC, algumas situações assim. São benefícios de natureza diversa. Então, eu acho que é preciso que se entenda mais que serviços são esses. Não se conhece a proteção social não contributiva, não se conhece, não se conhece. É ainda uma visão carreada daquelas coisas de primeira-dama, ou então elas são encobertas por uma noção de caridade, mas realmente o alcance de direito, o sujeito de direito na assistência social e dos que trabalham na assistência social ainda são sujeitados e não sujeitos. Eu acho que é uma luta que nós não podemos nos furtar mesmo. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Jucimere, e ficam alguns fios desencapados para você poder juntar aí, Jucimere, tá? Muito obrigada, um beijo a todos. Esse é o tipo da live que a gente não quer que acabe, né? Essas lives cheias de criticidade, coisas novas, análises críticas profundas, né? Que nos fortalece tanto na luta. Então, puxa, foi mais uma live muito, muito potente, né? As pessoas se manifestando, dizendo da importância. Você que assistiu e que participou aqui, distribua, né? Compartilhe esse conhecimento forte, crítico, né? Esse projeto do Congemas de construir um diálogo que possa, né? Que tem esse propósito de defesa do Sistema Único de Assistência Social, acumulando forças, trazendo novos atores. Isso tem sido muito, muito importante. Então, nós queremos agradecer você que participou. Quem não pôde assistir as demais edições, assista, está lá no canal do Congemas, né? Nós sempre dedicamos as nossas lives às famílias enlutadas, né, vítimas da Covid, aos profissionais que estão lá na linha de frente, nos serviços essenciais, né, defendendo a vida, e também sempre reforçamos a participação, a sua participação, né? Vamos aqui seguir os comandos da nossa presidenta do Congemas, né? Dia de nós compartilharmos a importância do serviço, a importância do SUAS, fazer ativismo nas redes sociais. Então, está todo mundo convidado para ativismo nas redes sociais em defesa do SUAS,
do orçamento para assistência social. Bom, então ficamos por aqui. Assistência social, direito do povo, com financiamento público e participação popular. Um forte abraço e até a próxima. Beijo, lindas. Até a próxima.